E tem mais essa, acompanhe. Nesta quinta-feira, o assessor especial de Lula, Celso Amorim, classificou de genocídio a contraofensiva de Israel em resposta aos ataques dos terroristas do Hamas. Para o assessor de Lula para assuntos internacionais, Israel, abre aspas, usa uma força indiscriminada contra civis, fecha aspas. O comentário de Amorim foi feito durante a Conferência Humanitária Internacional pela População de Gaza, que teve início hoje em Paris. O ex-chanceler brasileiro ainda disse, abre aspas, atos bárbaros como esses não justificam o uso indiscriminado da força contra civis. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente, fecha aspas. Augusto Nunes. Tá aí. Eu disse há pouco que o Celso Amorim é minha referência. Tá dado aí o exemplo. Ele pensa isso, eu penso exatamente o contrário. Existem algumas coisas tão recentes e o mundo parece ter esquecido, né? E o Flávio Dino finge que não faz a menor ideia de que isso foi real. O Hezbollah, ele foi acolhido, foi formado por palestinos que o Líbano acolheu. O Líbano era uma democracia cristã. Esses palestinos que fundaram o Hezbollah, eles prenderam, mataram ou expulsaram os que garantiam a democracia libanesa. Eles acabaram com o Líbano, que era um país que era uma referência em matéria de turismo, por exemplo. Imagine agora fazer turismo no Líbano. Perigo que ele está sob o controle do Hezbollah, que é controlado pelo Irã. O Lula nunca escondeu o seu carinho pelos ayatolás atômicos. Numa eleição em que o primeiro-ministro era o Ahmadinejad, amigo do Lula, um dos terroristas amigos dele, e canalhas, né? Canalhas. E eles fraudaram a eleição e o Lula, diante das manifestações da oposição lesada, disse que aquilo era choro de perdedor. Depois ele foi ao Irã para tentar liberar o programa atômico do Irã em negociações com os Estados Unidos ao lado do presidente da Turquia, ou do primeiro-ministro turco, ou presidente, no seu cargo exato. Pois bem, os Estados Unidos não deram a menor bola para o Lula, que só ele se acha aí um player internacional. Agora, o Flávio Dino é o nosso elefantinho em loja de louça. É uma lambança por hora. Agora, ele é comunista. O que se espera de uma pessoa que é comunista em 2023? Comunista infiltrado no PSB. Então ele diz, a Polícia Federal não tem lado, mas ele tem. Ele tem. Ele não queria que o Hezbollah fosse perturbado, porque ele também quer jogar Israel no mar. Israel é os inimigos de Israel, incluem a esquerda brasileira inteira, o governo brasileiro, que também mostra que Israel, a única democracia da região, tem razão. Aí eles se fiam no governo de Israel. E aí vem dizer que está se metendo em assuntos brasileiros. Então aqui a autonomia, a soberania pode ser reivindicada por um comunista. Tá? Esse cara aí vive num lugar do passado, aí situado 200 anos, uma coisa assim, ministro da Justiça. Todo dia a gente tem que pegar aí o nosso elefantinho falando besteira, né? Dura vida de jornalista do Brasil. E Augusto, a Ana comentou há pouco, nós resgatamos o vídeo com a entrevista da general americana que a Ana falou. Vamos ver. We've had several things. It's not just what the PRC is doing. You know, it's what Russia is doing in the hemisphere with the Minister of Foreign Affairs, trip to the region in the spring, going to Cuba, Nicaragua, Venezuela, but then also to Brazil for meetings.
The Iranian president coming to the hemisphere in June and visiting. Hezbollah activities, obviously, are a concern in the diaspora that's in Latin America. We had the Iranian warships that were making the global tour. They came into the hemisphere from the Pacific and tried to do port calls at numerous cities, and those were denied, and the frigate ended up doing a port call in Rio. We've had a Russian warship in the region and in the hemisphere. So we're seeing a trend up of hardware that is coming into the region as well from our strategic competitors. And again, it's very concerning because I think that the region is, with the insecurity and instability, that we can do better in this vulnerable time to keep out strategic competitors that have malign intentions. Tá aí bem claro o vídeo. E ainda sobre Celso Amorim, Silvio Navarro. Adriana, para fazer um rápido complemento, é importante, sempre que a gente fala do Celso Amorim, o grande responsável, talvez, por esse desastre diplomático brasileiro, ele é o chanceler informal, já foi no passado o chanceler brasileiro, agora é assessor para assuntos internacionais, mas é ele quem vai nas precursoras, é ele quem enche a cabeça do presidente Lula de abobrinha, um pouco mais de abobrinha, mas nesse caso específico, falando de Hamas, vamos mostrar a imagem, a capa de um livro que o Celso Amorim prefaciou neste ano, do Daoud Abdullah, sobre a construção da política externa do Hamas. Nós estamos vendo o que é a política externa do Hamas. É importante mostrar para que as pessoas que nos acompanham vejam com os próprios olhos, porque isso vocês só vão acompanhar aqui na Revista Oeste. O Celso Amorim prefaciou e disse que via com bons olhos a política externa do Hamas. A política externa do Hamas é massacrar judeus, é buscar a extinção do povo judeu. Se isso não for uma simpatia, para ser bem generoso aqui, entre a diplomacia brasileira, o senhor Celso Amorim e o Hamas e as ligações com o Irã, especialmente, aí eu já não sei mais como demonstrar.